o conceito de igreja para nós hoje se perdeu. O conceito de igreja é um conceito hoje muito pós-moderno, mas a ideia da eclésia, da comunidade de pessoas vivendo e sobrevivendo um com o outro, dependendo do outro, um fortalecendo o outro, se perdeu. Ir a uma igreja hoje é diferente de e do conceito que o Eterno gostaria que nós tivéssemos. O conceito de comunidade é estar unidos, é estarmos unidos, é viver em comunidade, é morar próximo, é conhecer os problemas uns dos outros, é resolver esses problemas com os dons e talentos que cada um tem para ajudar o seu irmão da comunidade. E não apenas se ver no Shabat e ir embora cada um para sua casa. Isso não é igreja, nunca foi e jamais será igreja. Isso é um modelo pós-moderno de incrementar alguma satisfação de intencionalidade, de adoração, muito mecânica. Então nós hoje podemos dizer, agora abrindo um pouco mais um ramo aqui de pensamento, que quando um pai consegue se firmar fora da comunidade, tá? Não é só o desigrejado, é aquele que vai uma vez na semana para a igreja e ele não tem contato com as pessoas, com os irmãos, ou tem contato, tá? Até tem contato, mas não vive a comunidade, ele vive extremamente os interesses dele e pensa no Eterno e nos irmãos só no Shabat. Ele até pode se conscientizar de estar fazendo a coisa certa, mas o fruto dele, o filho, tá? Num processo lento e gradativo, não vai conseguir acompanhar a mentalidade do pai ou da mãe. Por quê? Porque o filho vai ter assimilado conceitos, ideias, pensamentos, hábitos, roupas e alimentação e o estilo de vida do ambiente que ele está vivendo, do ambiente que ele viveu. E este ambiente vai moldar a sua sexualidade, o seu linguajar, a sua emoção e a sua razão. Tá? Os amiguinhos, os amigos que o filho ou a filha tem vão agregar, vão adicionar, vão somar, tá? Cultura. E ele, longe da comunidade, da igreja, não vai conseguir caminhar com os oráculos de Deus, as orações, a presença dos irmãos em comunhão, não vai mais conseguir ler a Bíblia, muito menos o livro da criação, a Torá, os manuscritos, porque a cultura da época vai tirá-lo, porque o pai a mãe já não vinha na comunidade, então ele não vai ter contato com pessoas que estão caminhando na mesma direção. E aí a cultura ao seu redor vai influenciá-lo, vai influenciá-la. E a Bíblia é muito clara, também em Efésios fala isso, né? Enquanto o rabino Shaul, antes de apóstolo Paulo, estoico que era, judeu, fariseu, cumpridor da lei, tá? Tinha uma ideia, um pensamento e também bebeu da fonte grega, fazendo com que até os seus escritos, as suas cartas, tivessem influência do que ele bebeu, da fonte da literatura que ele consumia.
Mas isso fica claro quando ele escreve, porque ele deixa isso de forma racional para nós pensarmos. Tá? Então, agora apóstolo Paulo, seguidor de Yeshua, do Filho de Deus, ele passa pela metamorfose de forma muito rápida. E nós notamos quando os seus escritos são cristãos. Mas é muito claro a escrita de Paulo, porque Paulo vai escrever de uma forma que ele não consegue anular totalmente o contato do que ele teve com o judaísmo e também com o estoicismo. Mas ele vai brilhar as suas letras no sentido de cristão agora dizer o que o Eterno espera do seu discípulo. Tá? Diferentemente do Rabino Shaul e de sua conversão dramática, né? Ele cai, se ele estava em cima do cavalo, ninguém sabe, mas o fato é que ele fica cego. Mas provavelmente ele caiu do cavalo. Mas ele fica cego e ele vai depois ser atendido por um... né? O próprio Deus envia, se não me falha a memória, o profeta Ananias à rua direita para que ele possa ser recebido e então curado da sua cegueira. Diferente do apóstolo agora Paulo, que teve uma conversão rápida, o filho desse irmão que eu estou dando um exemplo aqui, que nasceu fora de uma comunidade de igreja e que cresceu absorvendo o Instagram, absorvendo conteúdo midiático, absorvendo bobagem, ignorância e nada de sabedoria, bebendo da fonte da sexualidade promíscua, bebendo da fonte do nem trabalhar nem estudar, bebendo da fonte de viver a vida inteira debaixo de escravidão espiritual. Ou seja, esse filho agora, se ele tiver contato com alguém que o chama para perto do Eterno, a velocidade que ele vai voltar a praticar os oráculos de Deus vai ser possivelmente a mesma que ele levou para se perder totalmente. Porque a perda, quando você se desliga da comunidade cristã, não é rápida. Você ainda tem uma consciência, o Espírito Santo ainda trabalha em você, o Espírito do Senhor ainda está dentro de você. Então, cada decisão de um pecadinho vai cortando um pouco da beleza da santidade que o filho tinha. Mas a partir do momento em que ele vai sendo exposto a essa comunidade, não da igreja agora, mas uma comunidade que não tem ética, moral nem valores, tudo pode porque não tem Deus. A maioria das vezes eles abandonam e se tornam ateus e até praticantes. Agora, quando ele conhece alguém que lhe chama atenção e que então o cristianismo acende novamente nele, e alguns conseguem imediatamente voltar às raízes que tinham, ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo depois de velha não se desviará. Então, quer dizer, ela conhece o caminho, se ela voltar, ela já sabe para onde ir, que seria a Bíblia, a palavra de Deus. No entanto, essa volta é mais gradativa, mais lenta, porque ela volta agora observando as pessoas, analisando a comunidade cristã, ouvindo também o que elas falam, de repente um conceito, percebendo a comida, se existe farisaísmo. Então ela volta com uma delicada e elaborada sucessão de passos para se entregar totalmente. Bom mesmo seria se voltasse para a comunidade uma vez. Tá? Alguns hipotéticos casos existem, mas são poucos. A grande maioria vem fazendo muitas perguntas, questionamentos, elucubrações, conjecturas e acabando não se entregam de verdade ao Eterno, ao Cristo, a Jesus, por conta dessa exposição que tiveram ali no
no período em que estavam fora da comunidade. Então, o que eu quero dizer é que é preciso pensar bem quando se educa um filho. A quem ele vai estar exposto. Tá? Quando se perde a identidade de uma igreja, isso não aconteceu do dia para a noite. E também ninguém se torna anjo do dia para a noite. É um processo lento, tá? Tanto de controle da língua como de descontrolá-la. Né? É muito difícil as pessoas que trocam de time do dia para a noite. Tá? O fato é que é um processo lento. Eu gosto muito de um rabino que diz que nós não conseguimos parar e ficar olhando para a lua, aliás, nós conseguimos parar e ficar olhando para a lua, mas nós não conseguimos vê-la mudando, né, andando. Mas se você parar uma hora e for fazer outra coisa e fazer a marcação de onde a lua está, quando você voltou, ela já não está mais no mesmo lugar. Então, esse intervalo de tempo aí fez a mudança da lua. Então, trocando em miúdos, nós não conseguimos ver dia a dia a presença da mudança nos nossos filhos. É preciso olhar como ele e ela estavam, nossos filhos, há um ano atrás, como eles estão hoje. E mediante o que eles estão hoje, fora da comunidade da graça, do amor e de Jesus, onde eles vão estar daqui 15 ou 10 anos. Então, a realidade é muito mais precisamente estabilizada pelo contato, pelo ouvir, pelo ver, pelo estar realmente banhado com conceitos pós-modernos da sociedade e agora até da superinteligência, como já se fala, do que propriamente com o livro da Bíblia, o Novo Testamento ou a Torá. Então, a imersão dos nossos filhos em pequenos conceitos, pequenas alimentações diferenciadas, músicas, vão aos poucos influenciando eles. E vão deixando de frequentar a comunidade da fé. Por quê? Porque a própria comunidade da fé perdeu sua identidade. Então, dentro da comunidade da fé já não se fala mais de fé. Dentro da comunidade da fé já não se fala mais de Deus. Dentro da comunidade da fé só se fala em negócios. Dentro da comunidade da fé já não se preserva a relação de escolha de manter-se um casamento, por exemplo, com alguém da comunidade da fé, namorar com alguém da comunidade da fé, entre a moça e o moço. Tá? Então não se tem mais isso. Você tem um fetiche, né, dentro dessa comunidade fora da igreja, né, dentro, digamos, dessa comunidade pós-moderna, afastada do princípio divino do eterno, você tem um fetiche pelo diferente. Aliás, a frase os opostos se atraem é uma frase popular antibíblica. Né? Não é porque os opostos se atraem, absolutamente, porque você pensa comigo, se eu quero prosperar financeiramente, eu vou me relacionar com pessoas que sabem fazer negócios. Se eu quero andar com pessoas que têm um alto calibre mental e espiritual, ou até de conhecimento da lei dos profetas e da Brit Hadashah, eu vou estar próximo dessas pessoas. Então, se eu quero contato com pessoas da Bíblia, eu não vou me relacionar com pessoas que vão se afastar da palavra ou me tirar da Bíblia. Entendeu? Por este prisma e partindo deste ponto, nessas linhas gerais, eu quero dizer que os opostos, eles acabam não se atraindo. Tá? É lógico que o homem se relaciona com a mulher, fato, ponto, né? E isso não se discute. Entretanto, em matéria de relacionamento, é distinto. Em matéria de relacionamento, se eu quero me formar em teologia, eu vou procurar conhecer e andar com os melhores conhecedores, tanto do hebraico como do Novo Testamento, em grego. É isso, e ponto final.
E partindo desse ponto, nós analisamos a ideia que nossos filhos não podem ficar longe da comunidade da fé, eles não podem viver longe da comunidade da fé. Então, hoje, nós estamos percebendo um distanciamento da família dentro da igreja. E isso é perigoso, porque quando se constrói, ou melhor, quando se construiu lá atrás, há muito tempo, a preço de sangue, a possibilidade do homem se salvar mediante não ao isolamento dele como cristão, mas vivendo em comunidade, tinha-se a prerrogativa, a ideia, tanto com o tabernáculo ali, e as 12 tribos de Israel formando uma comunidade, as 12 tribos de Israel, hoje também, com as famílias em volta do templo vivendo a comunidade. Então, naquele tempo, tinha-se o povo de Israel, tá? As tribos de Israel, cada uma com o seu nome, tribo de Judá, tribo de Levi, tribo de Benjamim, tribo de Manassés, e cada tribo ainda tinha a sua família. Então, hoje não pode ser diferente, pelo menos não deveria ser. A família com o patriarca, a matriarca e os filhos, netos, bisnetos, né? A tribo, qual é a tribo? De que igreja eu pertenço? Eu pertenço à igreja de Blumenau, eu pertenço à igreja de Florianópolis, eu pertenço à igreja de Belo Horizonte, enfim, qual a igreja que eu pertenço? E esta igreja ainda faz parte da família, como era o povo de Israel, a família cristã do meu país. E é aí onde nós entramos num duelo de ideias. Por quê? Porque nós temos muitas religiões e aí achamos que somos que não pertencemos à comunidade cristã, né? Ou porque tal comunidade cristã ela não representa muito bem o que o Evangelho diz, então eu não faço parte dessa comunidade. Sendo que o próprio Deus diz que todos nós somos uma família. Então, este é o ponto principal. O ponto ao qual nós, como o Eterno diz, vivemos na esperança e na expectativa de análise, vivemos uma esperança, uma expectativa de que nós, como um povo, possamos viver juntos, nos abraçarmos, tem um pernilongo aqui perto de mim, nos relacionarmos como comunidade, e aí sim, manter a base, a estrutura de relacionamento, e nos relacionarmos. Este é o principal ponto em destaque do bate-papo de hoje.